Para começar o nosso evento hoje, a gente trouxe em vídeo 3 testemunhos. Pessoal, foi mal, é porque eu estava vendo um recado aqui para mim. A gente trouxe 3 testemunhos em vídeo, certo? Vou pedir para vocês sentarem para a gente assistir. De 3 pessoas, uma com depressão, uma com síndrome do pânico e outra com ansiedade. E aí a gente vai ter a oportunidade de comentar, de ouvir mais sobre esses estudos de caso, vamos dizer assim. Pronto, a gente vai apagar a luz aqui para vocês poderem enxergar melhor. Para falar de saúde mental é preciso tirar as máscaras. Não simplesmente a máscara que cobre o rosto, na boca e do nariz, mas as máscaras que são os nossos filtros, que muitas vezes a gente mostra e que a gente deixa ver para o lado de fora, e a nossa realidade é bem diferente. Eu acho que é um tema muito importante, está sendo trabalhado com os jovens, e eu gostaria de compartilhar um pouco da minha experiência com vocês e poderem também avaliar aquilo que eu passei e servir de instrução e também servir de um apoio e ajuda para talvez alguns que estejam passando por essa dificuldade. Primeiro, por 25 anos eu fui pastor da Igreja de Casa Caiada, como vocês bem sabem, numa atividade muito intensa, de ter tarefas muito ligadas no meu dia a dia, de manhã, às vezes de tarde, de noite, às vezes de manhã à noite, e às vezes um pouco menos, mas via de regra muitas atividades. E como vocês sabem, a partir do início do ano de 2020, nós tomamos a decisão, crendo que era de Deus, que deveríamos fazer uma mudança de liderança. Mas na minha cabeça, essa liderança se daria por uma mudança de pessoa que estaria coordenando, um novo pastor, e eu continuaria como uma espécie de consultor, trabalhando com outras atividades, e Deus não permitiu que isso acontecesse, né? A maneira como Deus conduziu as coisas foi completamente diferente daquela, e eu fiquei como que querendo continuar uma estrutura que eu não conseguia perceber que ela deveria continuar. Isso não ficou muito claro na minha mente. E pensava eu que o ministério pastoral iria ter continuidade, e isso teve uma interrupção, e eu creio que isso veio de Deus. Associado a isso, aconteceu a questão da pandemia, em que foi colocado para as pessoas de mais de 60 anos, fique em casa, e a televisão colocando medos e colocando terrorismo, muitas vezes em determinadas exposições, de que todos os canais, todos os noticiários eram enterros, eram mortes, eram sepultamentos, eram separações, era como se a morte batesse à sua porta, e criamos uma certa ação até, digamos assim, exagerada de precauções. E tudo isso nos fez passar um bom tempo dentro de casa, mudando até meus conceitos de o que é prisão domiciliar. Pensei que era mais fácil. E tudo isso caminhou numa mesma linha de parada, de mudança, de que eu estava muito acostumado ao serviço a Deus em termos de tarefas, de coisas que eu tinha que fazer, sermões que eu devia programar, atividades de liderança que eu deveria estar coordenando ou orientando. E de repente eu me via voltado para dentro de mim mesmo, num local onde eu não podia sair, e eu achei que de início eu daria conta com facilidade dessa questão, mas o emocional, que eu geralmente costumava tê-lo como um cachorrinho de estimação, que eu mandava nele de todas as formas e não me incomodava, fosse o que fosse que estivesse ao meu redor. Entretanto, dessa vez, esse emocional, como eu disse em uma das minhas pregações logo no começo da pandemia, esse emocional começou a me aparecer como se fosse um leão indomável, que eu não o controlava, provocando uma angústia, provocando uma sensação de inquietação. No começo, algo muito leve, que eu também tentei tratar como meu cachorrinho de estimação, mas na verdade isso foi crescendo e tomou proporções em que eu não conhecia mais
o meu emocional. Eu não tinha domínio, não podia dizer para ele, pare de sentir o que você está sentindo, e ele me obedeceria. Paralelo a isso, eu tive a ajuda de uma pneumologista crente que nos acompanhou, e além do mais, fui diagnosticado com apneia do sono. Eu não conseguia dormir, isso agravou ainda mais, tudo da mão bondosa de Deus. E a situação de não dormir, com essa situação de mudança, de quase uma paralisação de atividades e uma volta para dentro de mim mesmo, né? De olhar o que está acontecendo, o que houve, por que eu estou assim. Eu queria respostas racionais e elas não existiam. Então essas coisas somadas, Deus me levou a uma situação de questionar coisas que para mim jamais poderiam ser questionadas, como se eu realmente era salvo, se a fé que eu tinha era verdadeira ou não. E eu percebi que naquela situação apenas uma coisa me restava, era a fé. E a fé que eu não sentia nada decorrente dela. Então eu dizia, não, eu não sou um maluco que pregou durante dezenas de anos sobre esta verdade e agora ela está sendo tirada dos meus pés como se na verdade não fosse. Então somente a fé, esta fé, de que é a convicção das coisas que você não vê, convicção das coisas que você não sente, convicção das coisas que você espera, mas não estão acontecendo. Somente isso conseguiu me manter. Claro que eu tive a ajuda de uma outra médica, crente, que foi membro da igreja de Casa Caiada. E quando eu expus para ela a minha situação, ela disse, pastor, o senhor está precisando de uma ajudazinha e eu sei como tirar o senhor daí. O senhor está no desequilíbrio aí das funções do seu cérebro. E eu comecei a entender também com ela que o cérebro pode adoecer, sim, assim como o estômago adoece, o coração adoece, um outro órgão adoece. O cérebro, quando colocado em algumas situações, ele pode apresentar uma certa variância, um desequilíbrio, né? Isso provoca todas as sensações que eu tive. Com essa ajuda médica e por trás de tudo, eu volto a dizer, pela graça de Deus, eu consegui entender e passar. E pelos momentos que eu passei, também tive a oportunidade de entender as implicações dessa falta de controle emocional, o que provoca, a ânsia que ela gera, poder entender isso melhor nas pessoas e me dar uma empatia melhor para com essas pessoas. Pude utilizar como aluno de um seminário que alguns professores estavam rotulando de manhoso, dengoso, e eu disse, irmãos, não é bem assim. Esse processo de instabilidade cerebral, ele é muito sério. E isso precisa ser tratado. Deus me usou dessa maneira, eu dou graças a Deus por isso. E não é uma coisa assim que você toma um remédio, 2 dias você resolve. Descobri também que esse é um processo de tempo. Mas por que Deus permitiu tudo isso, você pode perguntar. Algumas verdades podem ser colocadas, muitas delas, mas eu vou colocar só algumas, né? Deus me levou a uma consciência de poder admirar quem Ele é, admirar por expectação, sem ter que fazer coisas. Deus está mais interessado em quem eu sou do que no que eu faço. Descobri também a grande importância da oração. Nós gastamos pouco tempo da oração no dia a dia. Eu tinha flashes de oração, momentos de oração, e Deus me mostrou que eu preciso de muito mais, porque a minha carência por Ele era muito grande. Então eu o buscava intensamente e Ele me mostrou isso, né? E uma terceira coisa que eu posso listar para vocês é que durante muitos anos, décadas da minha vida, eu preparei estudos para dar para as outras pessoas. Centenas de estudos. Isso faz parte da vida de um pastor. E nesses momentos de introspecção, eu pude perceber que esses estudos precisavam, em primeiro lugar, serem olhados na perspectiva da aplicação para mim, da Bíblia para mim, de mim para os outros. Isso foi muito útil no rever muitas coisas diante de Deus. E eu pude entender, uma das cartas que eu estudei com mais afinco foi a carta de 1 Pedro, né? E ele diz, foi bom ter passado por várias aflições, e o momento de aflição que a gente passa por pouco tempo, isso aí a gente deve entender como uma forma de produzir perseverança, paciência, e aí a paciência, santidade a aproximação de Deus. A questão mental com essa pandemia não está
num nível de normalidade ou de esperado. Ele subiu para um nível muito mais elevado e muito mais extenso. Vale a pena pensar e entender que muita gente também está sendo afetada por essa separação, pelo virtual, deixar de ter o real, pela comunhão, pelo toque, pelo ouvir real de uma palavra e não através de um aparelho, pela visão das pessoas de comunhão. Tudo isso, irmãos, é igreja. E quando a igreja não é a igreja que se reúne, que adora em comunidade, ela está sujeita a enfermidades como essa. Essa verdade eu aprendi na minha própria pele e dou graças a Deus porque Ele me tirou. Eu entendi quando Davi diz, assim eu estou terminando: tirou-me de um poço de lama e de perdição e me pôs sobre uma rocha. Quando a gente está numa confusão mental, está numa dificuldade de entender e as nossas emoções acompanhar a razão, é justamente assim que a gente se entende, longe de Deus. Mas lembre-se disso: todos os homens que Deus se aproximou alguma vez deles nas Escrituras, eles tiveram esse senso de incapacidade e até um senso de morte, como Isaías, os pais de Sansão, e também outros que viram o Rei da Glória e disseram: eu estou perdido. Quando Deus se aproxima um pouco de nós, nós vemos a nossa desgraça, nós vemos a nossa finitude e compreendemos que tudo, absolutamente tudo, um respirar, um bater do seu coração, um pensamento, um picolé que você chupa, tudo é graça de Deus nesta vida para você. Espero que essa breve palavra, poderia ser bem mais longa, mas o tempo não permite, seja útil e o Senhor abençoe, para você descobrir como é bom a nossa fé em tempos de tribulação, quando os alicerces parecem fugir, mas a fé continua estável em Cristo que não nos abandona. Não somos nós que seguramos na mão de Deus, é Deus que segura na nossa. Deus abençoe a todos. Boa noite, pessoal. Meu nome é Marina, para quem não me conhece. Arthurzinho pediu para eu falar um pouco aqui sobre síndrome do pânico, ansiedade e falar um pouquinho aqui da minha vida, do meu testemunho, né? Que Deus fez e faz ainda na minha vida. Eu tenho ansiedade desde meus 16 anos. Acredito que começou nessa faixa etária. Então faz muitos anos que eu venho lidando com isso. Eu tive... Uma das causas, né, que eu comecei a ter alguns medos foi eu tive uma perca muito... de uma tia minha que era como se fosse uma mãe, a irmã da minha mãe. E pra mim foi, até hoje, uma das percas mais difíceis. E pouco tempo depois eu também perdi um primo meu, que tinha praticamente minha idade, com câncer também. E isso mexeu muito comigo, assim. E minha mãe logo depois, perdeu outro irmão. Então, eu terminei criando um certo medo, assim, sabe? De perder minha mãe, perder minha irmã, meu pai, de uma forma não normal, vamos dizer, né? E eu comecei a ter episódios de medos muito forte, né? Comecei a ter crise de ansiedade, de tipo, querer controlar onde minha mãe, meu pai e minha irmã estavam. Se eu não soubesse, eu tinha um ataque cardíaco muito forte, parecia que eu ia ter uma parada cardíaca. E às vezes meu corpo tremia inteiro. Meu pai amado, gosto nem de lembrar. Então, sofri durante muitos anos com esses medos. Criei vários gatilhos de vida. Mas eu acho que um dos meus grandes erros foi não falar. Não realmente não compartilhar esses meus medos, o que passava na minha cabeça. E a ansiedade, uma das coisas que ela faz é levar você para um mundo paralelo. Às vezes ela lhe leva a pensamentos que às vezes não estão acontecendo. E aqueles pensamentos lhe perturbam de uma forma muito grande. E você às vezes não consegue controlar. E ao longo da minha vida foi assim. E muitas vezes questionada, sabe? Acho que uma das coisas que eu mais sofri era que eu era muito questionada. Porque você não é cristã, você não confia em Deus, cadê teu Deus? E eu sempre lia muito a Bíblia, eu sempre decorava muito versículo. E eu dizia: Senhor, eu não quero ser essa crente que não confia em Ti, que não sei o quê. Eu sofria bastante em relação a isso. Me achava uma péssima cristã. E Deus sempre me mostrava assim, sabe? Que dizia: filha, eu lhe amo, eu tô aqui, eu sei que você tá sofrendo.
eu sei o que você tá passando. E Deus sempre foi muito presente na minha vida, sabe? Mas eu acredito que um dos meus grandes erros foi não buscar ajuda. E não compartilhar aquilo que passava na minha cabeça. E durante muitos anos foi assim. Sofrendo e tendo episódios de crise, de ansiedade, né? Até que então, quando eu tinha meus 23 anos, eu decidi ser au pair nos Estados Unidos. E eu disse, meu pai, como é que eu vou conseguir? Mas Deus abriu as portas e eu fui. Passei praticamente 2 anos lá. Só para vocês terem uma noção, nesses quase 2 anos eu não dormi um dia sem falar com a minha mãe e minha irmã. Eu só dormia quando eu falava com elas. E se eu não conseguia, eu não dormia. Mas Deus me ensinou muito, trabalhou muito na minha vida ao longo desses anos. E quando eu voltei pra casa, eu não tava bem, voltei porque eu não tava bem. Quando eu cheguei em casa, foi quando eu comecei a falar um pouco o que passava pela minha cabeça. E minha mãe se assustou, ela disse assim, você precisa de um tratamento, de uma psicóloga. E foi aí que, graças a Deus, Deus colocou, assim, uma psicóloga cristã na minha vida, que sou muito grata pela vida dela. E consegui, aí fiz tratamento por 7 anos, né? E consegui me conhecer um pouco mais e entender um pouco do que eu tinha. E hoje eu tô aqui falando com vocês, faz parte desse tratamento. E fora todo o tratamento de realmente conselho pastoral, de busca e todos os dias de um autoconhecimento, de um conhecimento, assim, de uma busca de estar vivendo em comunhão com Deus todos os dias. Porque eu acho que o relacionamento com Deus, assim, é o ponto principal, assim, sabe? De tudo isso, de tudo que a gente passa na nossa vida. E cada vez mais que a gente busca Deus, que a gente procura o Senhor, que a gente consegue compreender, assim, sabe? Nos mínimos detalhes, a gente consegue ver o cuidado que Deus tem conosco, o amor que Ele tem conosco. Sabe? Cada vez mais a gente aprende que a gente não tem controle de nada, que a nossa vida realmente é dele, tá nas mãos dele, que independente do que aconteça, Ele tá aqui conosco. E eu falo isso, mas a gente tem que viver, sabe? E é decorando versículo, é buscando ajuda pastoral, é buscando um psicólogo, uma terapia, um psiquiatra muitas vezes. Mas que a gente procure ajuda, né? Que eu acho que a gente tem que falar. O medo, cada vez mais que a gente fala, a gente consegue trazer ele pro real, assim, sabe? E uma coisa que eu digo hoje para as pessoas é que falem, conversem, busquem ajuda, sabe? E que Deus tá com vocês e tá comigo até hoje. Hoje eu posso dizer a vocês que se eu tô aqui falando isso é porque Ele estava comigo, Ele esteve comigo todo esse momento. Porque se fosse por mim, pode ter certeza que eu não estaria. Mas sou muito grata, sabe, a Ele pelo cuidado que Ele tem na minha vida até hoje. E de tudo que eu passo. Aí me vem uma pandemia. Mas louvo ao Senhor, assim, sabe? Porque Ele continua cuidando de mim e eu realmente sou muito grata a Ele por isso. Uma das coisas que eu posso dizer que eu particularmente escolhi um dos caminhos, assim, escolhi não tomar medicamento, mas nada contra. Eu acho que a pessoa tem que realmente buscar meios, né? Eu acho que o meio principal é Deus, não tem outro caminho. E buscar ajuda em outras coisas, principalmente conselho pastoral, ajuda pastoral, psicólogo, às vezes psiquiatra, como eu disse. Eu acredito que infelizmente hoje muitas pessoas sentem isso, tem tido crise de ansiedade, de pânico, e a gente sabe que tem crescido muito o número de pessoas que tem tido. Eu fico muito triste, mas sei que Deus tem um cuidado, assim, sabe, com nossas vidas, independente. E sentir esse cuidado, minha gente, não tem preço. Não tem preço. Então eu louvo a Deus pela minha vida,
Louvo a Deus por tudo que Ele fez e faz ao longo desses anos, sabe? De ter me sustentado e o amor dele, sentir esse amor é fora do normal. Então que Deus continue nos abençoando, sabe? Que a gente possa estar buscando conhecê-lo, buscando na sua palavra, realmente orando e decorando o versículo, porque quando a gente está em um momento difícil, a gente lembra, sabe, que Deus possa estar trazendo realmente à nossa memória aquilo que nos dá esperança. E é isso, estamos aqui, estou aqui na luta, entre altos e baixos, mas sabendo que Deus tem me sustentado e continua me sustentando, que Deus continue abençoando a vida de vocês. E sempre que precisar ajuda, também estou aqui à disposição. Mas procurem ajuda, falem. Pode ser o medo mais besta que for, mas consigam compartilhar. Não deixem os medos ir aumentando. Vamos cortar pela raiz. Deus abençoe vocês. Tem uma música que eu tenho escutado e realmente tem me tocado, que é Alívio de Jessé. Não sei se vocês já escutaram, eu sei que muita gente não gosta, mas tem sido uma bênção, assim, de relembrar e de lembrar que Deus sempre é nosso alívio, que Jesus sempre vai ser o nosso alívio. O mais difícil que esteja, a gente nunca pode esquecer que só Ele é o nosso alívio. Deus abençoe vocês. Olá pessoal, me chamo Denis, sou membro da Primeira Igreja Presbiteriana de Casa Caiada. E hoje vou trazer um breve testemunho para vocês sobre minha luta contra a ansiedade, que se iniciou muito cedo, na minha adolescência. E, infelizmente eu ainda não acreditava no nosso Senhor e Salvador, não tinha tido meu encontro com Ele, e isso dificultou muitas coisas para mim, porque a ansiedade, ela é no fundo, né, um medo desproporcional referente a coisas que você gostaria de controlar, mas não pode. E aí quando essas coisas vão dando errado, você termina achando que sua vida ela vai se esgotar por conta daquelas coisas não estarem seguindo de acordo com o que o seu coração queria. E isso gera frustrações e angústias muito fortes, medos muito fortes de que as coisas nunca vão dar certo. E quando eu fui perdendo o controle que eu achava que eu tinha das coisas, na minha adolescência isso me afetou muito e eu comecei a ter crises muito pesadas de ansiedade. Mas graças a Deus foi nesse mesmo período onde eu encontrei a Cristo e que eu consegui um grande refrigério para minha alma. Infelizmente, né, por ter sido uma questão muito intensa e por eu ter tido traumas de infância conectados àquelas situações, isso terminou gerando algumas sequelas fisiológicas em mim. Ou seja, eu luto contra a ansiedade até hoje, né? Eu desenvolvi um transtorno generalizado de ansiedade. E isso necessitou que eu tivesse um acompanhamento psicológico, além do pastoral, que é a prioridade. Entretanto, eu necessitei de fazer um acompanhamento psicológico e também psiquiátrico para que estabilizasse a minha fisiologia, pois algumas crises de ansiedade, né, estavam se tornando muito constantes e muito fortes, a ponto de me paralisar, de impedir com que eu conseguisse fazer algumas coisas. Entretanto, uma coisa que eu gostaria de trazer para vocês é que nas minhas piores crises de ansiedade, assim, no início da minha caminhada, uma das coisas que mais me confortava e que mais me ajudava, além de medicamento ou terapia, era realmente relembrar da minha dependência do nosso Senhor Jesus Cristo. E às vezes a gente se engana quando a gente pensa as coisas estão fora do meu controle,
as coisas estão fugindo, e isso quer dizer que as coisas irão acontecer de forma ruim, quando na verdade quem está, né, decretando e quem está permitindo com que tudo aquilo aconteça é o nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele é perfeito. Suas escolhas e sua vontade são perfeitas. Muitas vezes a gente não consegue compreender isso, mas foram em muitas orações, em muita leitura da palavra, que eu pude encontrar refrigério na minha alma. Eu pude descansar naquele que é o nosso Senhor e Salvador, relembrando da esperança da vida eterna, que as angústias desse mundo são passageiras e que mesmo assim Deus ainda dá muitas formas de a gente se deleitar e saber um pouco do que vai acontecer quando a gente encontrar com Ele aqui. E a comunhão com a igreja, né? Eu lembro que eu ia para todas as reuniões de oração, quando aconteciam presencialmente, e todos os eventos, e assim, tudo isso auxilia muito na nossa luta. A comunhão, o serviço, pois são formas de relembrarmos e sentirmos um pouco do reino na nossa vida. E isso me ajuda até hoje. Como eu disse, eu ainda luto contra isso, ainda dificulta algumas questões na minha vida, mas a procura, a busca por confiar no Senhor e entregar a nossa vida para Ele é o que tem me mantido firme até hoje. Fora o que realmente eu agradeço a Deus, é a bênção de Deus ter disponível para nós hoje medicamentos, pessoas especialistas nisso, e que podem ajudar você, direcionar você de uma forma melhor. Boa noite, irmãos, tudo bem? Nosso objetivo nessa noite é conversar um pouco sobre esse tema, ou esses temas que foram trazidos pelos irmãos que trouxeram um pouco desse testemunho, né? E apresentar aquilo que aconteceu com eles dentro dessa história, bem pessoal. É claro que isso não obrigatoriamente deve acontecer com as pessoas individualmente, né? Mas são exemplos de coisas que ocorrem em nossos corações e em nossas vidas. Se você quiser depois assistir o vídeo todo de cada um deles, você pode acessar. Nós vamos disponibilizar no canal do YouTube, juntamente com a transmissão, ou na verdade com o vídeo que nós estamos gravando agora desse momento. Uma coisa importante para considerar é que esse momento é nosso, o que significa que se alguma coisa for dita aqui, eventualmente, até mesmo dentro de perguntas mais pessoais, e depois você disser assim, eu não queria que isso fosse colocado, nós vamos cortar, porque nós não estamos transmitindo ao vivo. Então a nossa proposta é, mais do que levar para o canal do YouTube, é que nós possamos conversar juntos. E dentro dessa proposta de conversa, portanto, ela envolve, né, alguns irmãos queridos que nós convidamos para falar e para tentar trazer luz sobre o tema. Como é um tema que vocês bem sabem que gera um pouco de polêmica, existe alguma diversidade de opiniões dentro dos aspectos, né, dos aspectos dentro da igreja evangélica como fora da igreja evangélica. É claro que a opinião dos nossos irmãos que vão falar é deles. Isso é importante. Isso não significa que seja opinião nem da Igreja Presbiteriana do Brasil, nem mesmo da Igreja Presbiteriana de Casa Caiada, ainda que o pastor Rodrigo seja pastor aqui, mas ele é um dos pastores. O que eu quero dizer com isso nem é tanto uma espécie de cuidado com o que eles vão dizer, mas é o contrário, é dizendo assim, fiquem muito à vontade para vocês falarem o que vocês acharem de fato, porque no final das contas vocês podem realmente expressar a opinião de vocês. Então, para começar, eu queria convidar a doutora Ana Emília, que é médica, residente em psiquiatria, e vai nos ajudar também sobre esse assunto. Ela e seu esposo, eu não sei o nome dele, Yuri, são membros, ou estão tornando-se membros da Igreja Presbiteriana de Boa Viagem. A senhora é muito bem-vinda. Yuri também é muito bem-vindo. Nós agradecemos a presença de vocês. Fique à vontade,
Pode sentar em qualquer uma das cadeiras. Reverendo Laécio é pastor presbiteriano lá da igreja de UR2 e também psicólogo clínico. Tem formação tanto na área da psicologia, na área teológica, também tem uma especialização, está concluindo também uma outra, né? Já tem na área de saúde mental, está concluindo outra com a área? Terapia de esquemas. Esses nomes são tão bonitos, né? Ele atua, além do trabalho pastoral, numa clínica de recuperação, é assim que a gente chama, né? Com adictos e etc. Além disso, o Reverendo Laécio tem especialização com a Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos, a ABCB. Seja muito bem-vindo, Reverendo. Reverendo Rodrigo não é conhecido por quase ninguém aqui, mas é nosso pastor. Além disso, tem estudos na área de aconselhamento bíblico, está caminhando, né, na sua conclusão do mestrado em aconselhamento bíblico. É uma área que ele tem se dedicado já há algum tempo de pesquisa e nós louvamos a Deus pela disponibilidade. Um dado importante, hoje é aniversário dele. Tem mais uns fios brancos nascendo aí, né? Mas, gente, nós queremos dar as boas-vindas a vocês três, aos convidados. Se vocês querem ficar à vontade com relação à máscara, podem ficar, afinal, estão mais distantes, não há problema. Acho que fica mais fácil até para a nossa conversa. Eu vou me sentar junto a eles aqui. E a nossa ideia é que a gente possa, inicialmente, trazer algumas perguntas que eu já dei para eles pensarem, para eles trazerem meio que já preparadas, até para dar uma ambientação no tema. E depois nós vamos abrir para perguntas, da seguinte forma: se você quiser falar no microfone, tem microfone para falar. Se você quiser escrever sua pergunta e entregar para que eu possa lê-la, também tem essa opção. Eu só não sei se já foram entregues os papéis. Já? Vai entregar, vou pegar. Então vamos esperar. Então você pode, obviamente, fazer sua pergunta e aí durante aqui a nossa conversa, as perguntas selecionadas serão respondidas. Uma dica importante. O que foi? É aqui comigo ou não, Arthurzinho? Tá. Uma dica importante. Quando for fazer perguntas, lembre-se que é pergunta. Certo? Isso já dá alguma ajuda nisso aí, né? Muito bem, queridos. Sejam muito bem-vindos. Nós agradecemos pela disponibilidade de vocês, disposição de falar sobre um tema que nós sabemos que é espinhoso, que envolve um pouco de exposição de vocês também, né? Afinal de contas, não só da área de vocês que já atuam como profissionais, mas considerando, né, que nós não sabemos de todas as coisas. Então, é claro que eventualmente algumas questões podem ficar não tão claras, mas nós estamos aqui para conversar. Então fiquem bem à vontade para isso. E nesse sentido, eu queria fazer algumas perguntas, como eu disse, para os nossos convidados. E, gente, para começar, então, eu acredito que uma das coisas mais importantes num diálogo, numa conversa ou num debate é a definição de termos. Definir os termos é a chave para qualquer conversa. E a gente precisa definir o que é, afinal de contas, doenças mentais. Quando a gente está falando de saúde mental, nós estamos falando do quê? Qual é esse elemento que se configura como doenças mentais? Como é que a gente pode pensar em termos físicos, médicos, clínicos, em termos de mentais, no sentido, talvez, de apresentação de sintomas, de fato, emocionais. E, é claro, porque nós somos crentes e a nossa fundamentação última é a Sagrada Escrituras, como é que a Escritura pensa sobre esse assunto. Então, eu queria deixar vocês bem à vontade para tentar colocar uma definição sobre o que seriam doenças mentais. Como nós somos cavalheiros, ladies first. Então, nossa doutora pode falar primeiro. Então, na verdade, definir saúde, né? Se a gente for ver, por exemplo, pela OMS, que seria saúde, para a gente saber o que é transtorno. Uhum. Saúde é algo utópico, né? Assim, pela OMS, é um completo bem-estar físico, mental e social. Perfeição.
não existe. E aí, para tentar, a questão da mente, ela envolve muitas coisas. Para entender essa questão da saúde da mente, não é como no restante da medicina, que a gente consegue saber que algo está funcionando errado porque tem uma alteração anátomo-patológica, né? A mente, ela não é só a questão mental, não é só algo que tenha conexão com o físico. Ela tem algo que também não é só das ciências naturais, é das ciências humanas também. Então, tem a subjetividade, tem o bem-estar realmente, tem a questão social. E o DSM, o Manual Estatístico da Psiquiatria, né, que é por onde a gente seguia para entender sintomas, ele fala que transtorno mental é uma perturbação clinicamente significativa que altera a cognição, altera a regulação emocional e altera o comportamento do indivíduo, né? E isso sendo causado por algo de origem biológica, por algo de origem psicológica ou de origem social, né? Então, é muito complexo, né? Não é algo simples assim. E todos esses processos, na verdade, né, ou inclusive também podem ser causados por questões do desenvolvimento. No caso, o neurodesenvolvimento, né, que está ligado ao cérebro. Então, é bem complexo para saber o que seria transtorno. Mas, de fato, é algo que gera... Tá. Alô? Então, é algo que causa sofrimento, que também é algo subjetivo, né? Porque algo que me faz sofrer não necessariamente faz você sofrer. Então, geralmente a gente vê assim, está causando disfunção esse nível de sofrimento, está fazendo você parar com as suas atividades, com o seu trabalho, com as atividades que você gosta, que você tem sentido na sua vida. Então, existe algo errado nisso, né? Tem algo que está disfuncional. Então, é isso. Meio complexo, né? Mas... Excelente, muito obrigado. Reverendo Laércio, pode contribuir também. Boa noite, irmãos. Prazer estar com vocês. Pegando o gancho, né, da nossa querida irmã, quando a gente fala de saúde mental, a gente fala de um complexo mesmo, né? A própria OMS, quando ela traz essa definição, a gente percebe que é basicamente inatingível, né? Utópico, esse conceito. Entretanto, a gente entende no âmbito psicológico, né, dentro de uma psicologia clínica, que a saúde mental ela vai ser desenvolvida em toda a vida do sujeito. E as alterações que vão acontecer nessa saúde, né, nesse aspecto mental, emocional, vão estar diretamente ligados às suas vivências, né? Aquilo que ele vai estar experimentando, o que ele experimenta, o que ele vivencia, isso vai reverberando no seu comportamento. A gente costuma dividir, né, isso em questões orgânicas, né, em questões, né, ligadas à fisiologia, né, do próprio organismo, né, da própria vida existente, né, que há no sujeito, como também das suas vivências emocionais, daquilo que ele vai estar construindo com o meio em que ele está inserido, né? Dentro de uma cosmovisão, né, dentro de uma antropologia bíblica, né, nós entendemos que o meio ele não vai determinar, né, o sujeito, ele não vai determinar o homem. Entretanto, haverá uma influência, sim, né, dentro desse contexto, né, de formação. Então, falar de saúde mental é, sobretudo, né, falar sobre o sujeito que não é só constituído por questões físicas que são vistas, que são palpáveis, né, como a doutora trouxe, que são exatas, né, nós não estamos falando de uma ciência exata, né, nós estamos falando de algo que vai caminhar dentro de um contexto aí de subjetividade muito grande, né, e por isso, isso vai se tornar cada vez mais sensível e complexo.
Entretanto, né, mais uma vez resgatando e falando sempre da cosmovisão bíblica, né, a gente vai entender que a gente tem fundamentos, que a gente tem direção, que a gente tem norte. Por quê? Porque nós temos o manual da vida, né, nós temos a palavra de Deus que vai nos direcionar, que vai nos guiar, né, que vai tratar das nossas emoções, que vai tratar dos sofrimentos, né, que vai tratar dos adoecimentos, né, e vai nos levar, né, para o caminho, de volta a Deus, né, para como nós devemos então vivenciar a nossa vida. Então, saúde mental dentro desse contexto é algo que, principalmente nos dias atuais, tem sido muito falado, tem sido muito divulgado, sobretudo, né, com o advento da pandemia. A gente tem visto uma preocupação maior, né, questões que anteriormente, né, que antigamente não tinham uma certa valorização. Hoje as pessoas, né, estão se tornando, aspas, né, vítima desse sofrimento, desse adoecimento. Então, compreender saúde mental é compreender algo que está diretamente, né, ligado a nós, né, a todos os seres humanos, né, que vivem, né, compreendendo a necessidade, né, desse cuidado com a nossa mente, com o que a gente aprende, com o que a gente vê, com o que a gente lidar, né. Esse conjunto de experiências, ele vai, né, formando, né, verdades ou pseudo-verdades dentro da nossa mente, que vai, de algum modo, trazendo para o nosso corpo, né, o que a gente vai chamar de um processo de somatização, né, dentro, né, e à luz dessas experiências. Excelente, excelente. Reverendo Rodrigo, manda ver. Eu acho que eu nem preciso definir mais, né? Ficou difícil. Mas Laércio levantou a bola aqui, eu vou fazer o gol. Um dos maiores desafios para a gente, como pessoas que ouvem pessoas, e aí eu coloco nós três como pessoas que ouvem pessoas, é porque as pessoas já querem chegar com a definição do problema dela. Então, nós três ouvimos isso. Então, seja a irmã Ana, que é médica, Laércio, que além de ser pastor, é psicólogo clínico, e eu como pastor, as pessoas chegam para a gente e dizem assim, eu tenho isso. Então, a primeira coisa que é importantíssima a gente chegar para as pessoas assim, calma, eu nem ouvi você ainda, eu não tenho conhecimento do que está acontecendo na sua vida. Então, assim, tem muitos sis e poréns para serem ouvidos. Então, quando o Laércio fala de cosmovisão para a gente, e antropologia, eu diria que isso é importantíssimo. Por quê? Qual é o grande problema da nossa sociedade e qual é o grande problema da nossa igreja hoje? Vocês vêm com diagnósticos de pessoas que não têm nenhuma antropologia reformada e nenhuma cosmovisão reformada. Então, muitas vezes a gente vai ter que dar um freio no que você está dizendo para a gente, porque a gente precisa escavar um pouquinho mais para saber o que está acontecendo na sua vida. Então, muitas vezes eu converso com o Laércio e o fato de a gente ser amigo há muitos anos, às vezes eu chego para ele e digo, Laércio, está acontecendo isso, isso, isso e isso. Qual é a facilidade minha de contar para ele o que está acontecendo? Por ele ter a cosmovisão e a antropologia bíblica, ele não vai fazer uma leitura que um psicólogo que não é cristão e não tem nem cosmovisão e antropologia bíblica vai fazer. Então ele já vai direto no ponto. Por quê? A gente vê o homem de outra maneira. E a gente, como cristão, deveria estar vendo o homem de outra maneira. Para mim, um dos maiores estudiosos da mente hoje, cristão, Dr. Edward Welsh. E existe uma frase dele que pode soar como uma bomba para você hoje. Mas a ideia não é soar como uma bomba. É justamente frear esse processo. Porque ele vai dizer o seguinte, a biologia por si só não captura a pessoa em todos os seus aspectos. É como se, simplesmente ouvindo só a irmã Ana, a gente conseguisse montar esse panorama que a gente precisa. O homem não é só físico-químico. O homem é mente, o homem é corpo, o homem é todo esse construto que Laércio falou para a gente. Eu não posso partir. Eu não posso chegar para Laércio, por exemplo, e dizer o homem é só espiritual. Quando um de nós três fazer esse recorte, a gente perdeu parte do processo de captura que a gente precisa. Então, quando a gente define o que é, a partir do que a ciência diz para a gente, o que é saúde mental, eu tenho que ir na Bíblia e ver o que Deus me diz a respeito de quem eu sou. E aí, quando Deus chega para a gente e diz assim, você
é a minha imagem e semelhança. Isso a gente não está fazendo recorte algum. Quando Deus chega para a gente e diz que nós somos a sua imagem e semelhança, dizendo assim, eu criei você primeiro para depender de mim. Você, o reverendo Vadislau, ele vai dizer que Deus é. E ele é mesmo. Mas nós somos, ou seja, se somos, somos atrelados a algo. E isso é importantíssimo para a gente. Os 3 irmãos que falaram aqui, tanto o Sérgio, quanto o Denis, quanto Marina, falaram que estão completamente codependentes e a mente vira realmente quando a gente entende que a gente é dependente. Então, nosso maior desafio inicialmente é: você tem dependido do Senhor? Essa é a pergunta mais importante para começar a conversa. Eu gosto muito desse versículo aqui de 1 Tessalonicenses 5:23, né, que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não separa, né? Ele não fala, cuide só... Licença. Ele não fala, cuide só da sua mente, ou cuide só em relação às suas emoções, cuide só no que você pensa, cuide também do seu corpo, porque é tudo interligado, realmente. A mente, na verdade, todos esses processos que não são físicos, né? Nossa cognição, nossa capacidade de aprendizagem, nossa capacidade de memória, nossa capacidade de planejamento, né? O que a gente recebe de estímulo do ambiente, a gente processa no cérebro e isso se torna emoção, isso se torna pensamento, isso a gente guarda, algumas coisas a gente não guarda. E isso vai ser processado de uma forma para se tornar algo que o cérebro vai dizer, faça, ande, corra, fique parado, né? Funcione, faça alguma coisa. É tudo interligado. E aí existe uma circuitaria. A neurociência cada dia mais estuda isso, né? Tem uma circuitaria no cérebro. Parece é uma coisa, se a gente for tentar entender todos os circuitos, é um desenho bem, bem complexo, mas que cada parte do cérebro se relaciona com outra. Existe o sistema límbico, que é a parte das emoções, e que aí falhas nesses processos, né, vão gerando problemas, vão gerando sintomas e se interferem também no corpo, né? Na verdade, a inflamação do corpo, se você não se exercita, se você não come bem, a inflamação do corpo, ela altera neurotransmissor. Se você não dorme bem, sono é um pilar, né? Eu acho que a gente precisa cuidar disso. Ou seja, é algo do corpo, que o corpo precisa, mas a gente precisa repor, a gente precisa que o cérebro ele limpe, né? Existe um sistema de glia que ele é como se ele fizesse uma limpeza, uma filtragem daquilo que é tóxico dentro do cérebro. Se você não dorme, aquilo ali não funciona. Se você tem muito estresse e não sabe aprender a lidar com aquele estresse, porque estresse vai ter, obviamente, mas se você não aprende a lidar com aquilo ali vai também gerar... É como se fosse lixo, né? Estou falando de uma forma bem... mais lúdica, assim, né? Mas é como se fosse lixo, entre aspas, no cérebro, né? Então está tudo interligado. Eu estava pensando aqui, enquanto vocês falavam, e lembrando da minha época de escola, a gente tem que confessar alguns pecados, né? Eu dizia, Senhor, para que eu tenho que estudar biologia? Aí está eu agora comprando livro de neuroplasticidade, porque a gente tem que começar a estudar esse tipo de coisa. Então, assim, eu diria que a psiquiatria está caminhando cada vez mais para a neurociência. Eu diria que os bons psiquiatras serão ótimos justamente por conta do que a doutora Ana falou. A psiquiatria ela não tem conseguido detectar o que deveria, e a psiquiatria tem caminhado, tem aberto um caminho. O que é que isso significa para a gente? A gente, como cristão, a gente deveria estar fazendo um trabalho de vanguarda nesse aspecto, e quando Deus chama a gente para entender o coração do homem, por isso que o Ronaldo falou vários termos aí, a Bíblia trata o coração justamente todo esse gerenciamento do nosso corpo.
A gente tem muito mais conhecimento científico hoje, e isso aqui não é uma negação da ciência, é justamente abrindo um campo, né? A gente vai oferecer um curso de aconselhamento aqui na igreja, e eu conversando com o Ronaldo e com o Laércio também, e disse para a doutora Ana, antes da gente começar, eu fui atrás de todos os psicólogos e médicos da igreja. Por quê? A gente precisa sim de um ambiente multidisciplinar, mas se não houver essa base, eu mando para o irmão que é médico, eu mando para o irmão que é psiquiatra, eu trato de um jeito, ele trata de outro, é como se Laércio tratasse de uma maneira, a irmã Ana de outra e eu de outra, ou seja, a gente está rodando e não está resolvendo nada. Então, assim, Deus tem nos dado determinadas capacidades que a gente deveria estar trabalhando muito mais unido do que separado. Então, quando a gente pensa a respeito do que é a nossa mente, eu diria que a palavra de Deus ela tem sim a capacidade de nos conduzir, mas Deus tem aberto portas para que nós trabalhemos de maneira muito mais efetiva. Então eu chego para Laércio, em algum momento eu digo assim, ele vai abrir um caminho para mim. Por quê? A gente precisa ser humilde também para entender que existe uma complexidade em trabalhar com o coração do homem. Quando eu falar coração do homem, entenda todo esse gerenciamento. A teologia bíblica, ela vai muitas vezes, principalmente os conselheiros bíblicos, vai tratar esse gerenciamento como o coração. Então você vai ouvir muitas vezes eu e Laércio falando aqui de coração, porque a Bíblia fala desse centro gerencial como o coração do homem. Então, quando a gente diz que o problema está no coração, é porque muitas vezes a gente vai precisar confrontar você, e mesmo que necessite de um aparato médico, psicológico, o freio vai precisar ser dado de alguma maneira. E quando a gente fala do que está gerando essa problemática, às vezes a gente vai precisar chegar para você e dizer o seguinte: não tem condições de haver acompanhamento, seja clínico ou pastoral, antes que você faça um check-up. Que nem Lécio falou, às vezes você está com disfunção hormonal e você está mostrando um problema para a gente, e pode ser que alguém indique um medicamento para você que você não está precisando tomar, por um longo período de tempo. Precisaria tomar por um período determinado ali. Então, se a gente não entende isso de maneira muito mais ampla, eu diria que a gente está errando também. Então, seria um erro meu jogar a culpa para eles dois, e pode ser um erro deles querer resolver a coisa sozinha. Se a gente não se une e tenta resolver isso da melhor maneira possível, mas qual é o grande desafio nosso? Tentar ser o mais bíblico possível, mesmo que precise de medicamento. Mas aí surge uma outra questão: a gente tem uma super crise medicamentosa hoje. Será que todo mundo que toma remédio precisa tomar remédio? Mas a gente vai tratar de outro problema também. Tem irmão que diz assim: então o senhor está me dizendo que eu sou doido e eu preciso ir para o psiquiatra. Não, eu preciso que você faça um check-up. E eu não sou médico, eu não tenho essa capacidade. Eu estou percebendo que o panorama é muito mais amplo do que você está me apresentando, e eu preciso de alguns referenciais para a gente poder continuar a nossa caminhada. Então, se a gente não dá esse tipo de passo, eu diria que a gente está errando. Então, assim, não existe isolacionismo no tratamento desse coração de maneira completa, porque senão a gente não vai conseguir dar determinados passos. Por isso que, né, agora eu entendo, né, pela graça de Deus eu vou ter que voltar a estudar ciência, biologia, neurociência, para poder ajudar os irmãos da igreja, mas ainda assim eu vou ter um limite. Não é porque eu estou tendo conhecimento da área médica que eu vou me tornar a doutora Ana, e nem porque eu estudo psicologia eu me torno muitas vezes o que Laércio tem a capacidade que ele faz e já percebeu. Mas nenhuma dessas ciências ela vai tornar a base da questão. Isso é uma das coisas mais importantes que a gente vai falar hoje. Elas estão sendo colocadas abaixo da Bíblia. Por quê? Porque a nossa cosmovisão e a nossa antropologia ela é bíblico-reformada. Então eles não vão conduzir. A gente está invertendo o processo. Então muitas vezes o pastor ele vai ter a capacidade, a percepção de dizer assim: vai precisar de algum tratamento, mas não de um tratamento tão prolongado, feito a gente tem visto as pessoas sendo conduzidas e medicadas sem uma necessidade temporal tão grande. Não, eu só ia complementar que essa questão do check-up, né? Isso aí é talvez porque todo mundo é acostumado com a psiquiatria mais arcaica, né? Antigamente,
eu confesso que até eu, como médica, tive muita resistência de fazer psiquiatria. Eu já sou formada há quase 17 anos e eu estou fazendo residência agora. Mas meu marido é endocrinologista, inclusive, se a gente fosse falar de hormônio, ele é o defensor do check-up. Mas eu tinha muita resistência justamente porque parece aquela coisa, né? Você vai para um psiquiatra que não... A ideia era essa. Chega lá, a pessoa primeiro, que o psiquiatra geralmente é bem caladão, fica lá olhando para a sua cara, você fala, e ele vai e prescreve um remédio. E não é assim, né? Na minha primeira consulta, sempre, lista de exame laboratorial, claro, e inclusive eu trato também, né? Muitas vezes tem medicação que vai dar resistência à insulina, que vai alterar, né, a sua glicose, eu já começo a tratar e, claro, encaminho para outro colega acompanhar, mas é extremamente importante. Muitas vezes uma alteração de tireoide, de função de tireoide, que é extremamente comum, ela vai dar ansiedade. A pessoa está deprimida, a pessoa está sem energia. Não é uma depressão, né? Pode estar deprimida, mas funciona aí, corrige a função da tireoide, a pessoa fica ok, né? Então, eu acho que realmente é muito importante. E outra coisa só que eu queria falar, que é quando eu, como profissional, né, eu tenho uma questão que, óbvio que a minha régua de vida, né, a minha régua é a Bíblia, claro, é por onde eu me baseio para a minha vida. Eu recebo muitas pessoas que eu atendo, algumas que são cristãs, outras que não são. Obviamente que eu não tenho como impor que a régua da pessoa que não é cristã seja a minha. Mas quando eu atendo cristãos, é algo que a gente precisa saber isso aí, como é que está a sua fé, né? O que é que você é, o que é que você entende? E aí a gente vai falar mais na frente, porque aí eu acho que é problema. Eu vou dar um exemplo, se tu quiser complementar, tu complementa, depois eu dou o exemplo. Então, é justamente um exemplo disso que a doutora Ana traz. Na prática clínica, né, psicológica, a gente já teve acompanhando pacientes que chegaram justamente nesse momento, né, no estágio de uma depressão, né? A gente vai falar mais à frente sobre a rapidez do diagnóstico que a gente vê hoje, né, doutora? E a velocidade de como as pessoas vivenciam experiências e já, né, à luz do Dr. Google, se tornam depressivas, ansiosas e tal, né? A gente vê dentro que há um tempo, há um prazo para ser observado para a gente poder dar esse diagnóstico. E num desses casos, quando a gente solicitou, né, encaminhou para o clínico do lugar para que fossem feitos os exames, era justamente esse caso clássico, né, de disfunções hormonais, né, tinha uma questão de anemia que estava diretamente afetando, né, toda a estrutura emocional daquele indivíduo. Então, o problema primário, o que aquela pessoa precisava para voltar à sua funcionalidade, não era de uma intervenção terapêutica psicológica, mas era sim de um tratamento clínico especializado para que toda aquela questão fosse organizada e estabilizada, e aí, naturalmente, né, a sua alegria, o que a gente chama, né, de muitas vezes a anedonia, a perda do prazer, né, isso foi voltando gradativamente, à luz de que aquele problema pôde ser tratado. Chegou um caso para mim e Laércio, que a gente teve que acompanhar conjuntamente, e eu disse a ele, né, antes de entrar para conversar com a pessoa, eu disse a ele: eu desconfio, e a gente não sabe ainda, porque a gente estava insistindo para a pessoa ir para o médico. Eu disse a ele: eu desconfio de algum problema hormonal, de tireoide, possivelmente, porque a gente consegue detectar algumas coisas, obviamente não tem certeza, por isso que, como a doutora falou, passa esse check-up, essa bateria de exames que precisa ser feito, mas até para o acompanhamento pastoral, até para para a coisa começar a andar, é tipo assim, a questão está travada. Como é que eu aconselho biblicamente uma pessoa que não consegue ser aconselhada? Então, por isso que muitas vezes a gente conversa com os irmãos, conversa com algum médico da igreja, assim, eu preciso que fulano faça uma bateria de exames, porque eu não estou conseguindo começar o processo. Eu não estou conseguindo começar a conversar com ele. Então, como é que eu vou tratar uma pessoa, digamos, entre aspas, intratável inicialmente? Então, a gente precisa muitas vezes dar esse freio, ou descobrir o que está acontecendo, né? Eu já tratei uma irmã aqui na igreja que eu disse ao casal, eu disse: eu preciso que ela faça um check-up em relação aos hormônios da mulher, porque pode estar havendo alguma alteração aqui e a gente está tentando resolver e não sai do canto a situação. Então, muitas vezes, se a gente não tem esse olhar para a pessoa,
a gente vai, como diz, né, na linguagem simples, tá dando murro em ponta de faca. A gente está tentando aconselhar, tentando acompanhar a pessoa e a situação não sai do canto. A gente vê todos os processos que poderiam estar sendo resolvidos e tratados ali, mas a gente disse assim, vai haver muitas vezes um limite que vai precisar dessa intervenção. E a gente precisa ter essa ciência também e ter esse coração aberto para isso. Se Deus nos fez um ser complexo dentro dessa construção aí, porque algumas vezes a gente quer direcionar. Se eu estou precisando ir para o médico, eu tenho que ir para o médico. Eu não vou estar freando esse processo. Então, eu vou para o médico, eu faço esse check-up e depois eu vou tratar do meu coração no aspecto da fé, no âmbito da fé. Então, se a gente não tem esse tipo de cuidado, a gente está errando também, né? Eu falei anteriormente da questão da nossa responsabilidade, mas virando o jogo aqui, tem a sua responsabilidade também de estar atento e de estar solícito a cuidar da sua própria vida. E a gente precisa fazer isso de maneira muito cuidadosa também. Uma pergunta importante que eu queria que vocês conversassem também com a gente é sobre a relação do pecado e a saúde mental. A doutrina bíblica mostra claramente que houve uma afetação do pecado em nós, né? Aquilo que a teologia chama de efeitos noéticos do pecado. Noético não tem nada a ver com Noé, mas tem a ver com nous, que é a palavra grega para mente. Então são os efeitos do pecado em nossa mente, em nosso coração. Dentro da prática de vocês, como vocês têm observado a relação entre a saúde mental, as doenças, como são chamadas, doenças mentais, e o pecado? Vamos lá, deixa eu começar. Então vai lá. Isso é tão interessante, é tão profundo e é tão confrontador para as nossas vidas. Hoje à tarde eu estava lendo, né, estudando, e aí, né, o reverendo Ronaldo exegeta aí, né, na área, sabe que Gênesis 3 é a base de tudo, basicamente, né, para a gente poder caminhar em muita coisa. E aí, quando a gente volta para a criação, quando a gente volta para a lei de Deus, né, estabelecida para o homem, como o homem deve viver e se portar, né, naquele ambiente que Deus cria e estabelece o homem, a gente vê, né, e aí, que por conta do pecado, né, no processo ali de pecado e de tentação, a gente já começa a ver, né, questões do coração, né, que vão sendo trazidas e gerando consequências. Quando Adão ele come do fruto que Deus disse que ele não deveria comer, Adão ele teve medo e aí ele se escondeu, né? Então, daí a gente já pode começar a ver algumas inferências, né, à luz da teologia bíblica, né, e dessa ligação dentro desse campo da saúde mental, sobretudo, né, da origem das coisas. O teólogo Edward Welch, que o pastor Rodrigo trouxe recentemente, ele vai trazer algo muito importante para a gente refletir sobre esse diagnóstico, né, sobre esse prognóstico, sobre esse processo de tratamento, né, e a gente precisa voltar para a origem, né, como começou. Foi algo externo ou foi algo interno? A gente vê que em Adão, o medo ele surge como uma resposta à desobediência à lei de Deus. A gente vê que o medo é instalado e ele se esconde da presença de Deus, ele tenta resolver ali do seu próprio jeito por conta do pecado. Então, quantas vezes, né, a gente vai perceber na Escritura Sagrada personagens bíblicos, vamos assim dizer, né, que por questões, né, de coração, né, de idolatria do coração, é um termo que a gente usa muito na área de aconselhamento, quando a gente está trabalhando, né, com questões, né, de fato do coração, trazem esse sofrimento, né? Lembro-me de Asaf, né, quando ele olha para a sua circunstância, quando ele olha para aqueles que estão à sua volta. Em outra ocasião eu tive a oportunidade de falar sobre o texto de Asaf e a gente vê que é um quadro clínico, né? Se a gente pegar o texto, né, lá do Salmo 73 e clinicamente começar a identificar à luz do que ele está falando, né, como um paciente, se a gente colocar Asaf na cadeira, né, do paciente, lançá-lo no divã da psicanálise e começar a ouvi-lo, a gente vai trazer CIDs para Asaf, né? E ali dentro daquele processo ele para, ele olha para dentro do coração e ele diz: até que eu entrei, né, no templo, até que eu virei minha mente para o Senhor, e aí eu vi a coisa mudar, e eu vi as questões sendo resolvidas. A gente vai para Davi, né? Enquanto eu calei o meu pecado,
né? Os meus ossos ali, né, se quebraram dentro de mim. Então, dentro desse processo, a gente precisa entender, né, que de fato o pecado está diretamente ligado, né, dentro da doutrina da depravação total. Nós sabemos que nós não somos totalmente depravados, mas que tudo em nós foi manchado pelo pecado, né? A teologia sistemática vai trazer isso para a gente, e a gente vai vivenciar, sim, diariamente, né, as consequências do nosso pecado. Medos, ansiedades, né, insegurança. A gente trata pacientes, né, que chegam com o diagnóstico muitas vezes de TOC, né, transtorno compulsivo obsessivo, e a gente vê que muitas vezes, né, o sofrimento daquela pessoa é muito decorrente, né, da necessidade que ela precisa ter sobre o controle das coisas. E aí, quando a gente vai para a causa, que é o que Edward Wells traz, como é que isso se instalou? E aí tem uma palavra que é clássica, né, para todo psicólogo, né, o trauma. E aí houve o trauma, e o trauma desencadeou, né, processos. Mas como é que eu vou tratar o trauma? Será que a medicação, já levantando a bola daqui para frente, né? Será que a medicação vai tratar o trauma, né? Ou a medicação vai tratar o sintoma que o trauma deixou? E aí a gente vai ter que ir na causa. Mas como é que eu chego na causa sem um manual? Sem aquele que dirige? E eu acho que eu falei muito já e muita coisa. Deixa eu botar Marlene na fogueira aqui. Voltando a Dr. Edward, quase que não sai, né? Welsh. Ele tem uma frase que eu achei muito rica dele, que ele diz o seguinte: talvez as pessoas da era pré-antidepressivos pudessem lidar com o temor de homens, aprendendo a temer ao Senhor e conhecendo o seu dever diante de Deus, mas a geração de hoje acha mais eficaz conseguir uma receita. Isso aqui não é uma negação à medicação, não. Isso aqui é uma confrontação a nós, como Igreja do Senhor, a pensar assim: será que eu tenho que recorrer sempre, em primeiro lugar, à medicação? Porque, com toda certeza, se você procurar a irmã Ana, ela vai querer saber o que está acontecendo na sua vida. Ela vai criar esse mapa, né? Se ela souber que é daqui, ela vai ligar para mim e dizer: está acontecendo o que? Eu vou passar a ficha toda para ela. E a partir do momento que ela entendeu o que está acontecendo, a partir do momento que ela entendeu o que está acontecendo, talvez ela nem indique medicação para você. Por quê? Se a gente está lidando com um ídolo do coração, como o irmão Laércio falou, por exemplo, a gente tem um exemplo de Elias fugindo da rainha. Era temor de homens ali o problema. Como é que Deus mata uma série de homens daquele reino, e quando a rainha diz assim: agora eu vou pegar você, ele, para dentro da caverna. Então, assim, muitas vezes o nosso medo, ele gera coisas que a gente não imagina. A Bíblia relata que a velocidade que ele vai para a caverna é uma coisa assim absurda. Humanamente falando, não é plausível aquilo ali. Então, se a mente da gente se permite a ter um transtorno obsessivo compulsivo, ou a fazer coisas que a gente não imagina, se a gente não detectar o problema, a raiz do problema, a gente não está tratando você da maneira correta. Então, assim, dentro desse problema medicamentoso, às vezes a gente tem medicação camuflando pecado. Então, assim, se a gente não está tratando a coisa como deveria ser tratada, pode ser que você nunca seja tratado. Por quê? Porque a medicação está camuflando. Então, a gente tem relatos científicos de cientistas cristãos relatando acerca disso. Então, quando a gente começa a estudar ciência de maneira como deveria ser estudado, a gente começa a descobrir, a conhecer determinadas coisas que a gente não imagina. Por quê? Porque, como a irmã falou, às vezes a medicação escolhida é por tentativa. Se eu não tenho certeza do que você tem, o médico pode testar a medicação A, não deu certo, testa a medicação B, não deu certo, ele vai para C. Então, assim, quando a gente começa a ter um acompanhamento multidisciplinar com pessoas cristãs, eu diria que o espectro ele amplia. Por quê? A gente está vendo você de maneira muito mais completa. Não é uma pessoa intervindo. Às vezes é um grupo de pessoas dizendo assim: rapaz, a gente vai ter que frear o irmão medicamentosamente falando, freia esse irmão, começa a tratar. Aí começa a ter reação. Por quê? Porque a gente está tratando como deveria ser tratado. Então, assim, se a gente não, como Davi fala,
se eu não escrutino meu coração, e se você não se permite ser desafiado, confrontado biblicamente, a gente já tem um primeiro problema aí. Você não vai ser tratado como deveria. Você vai criar problema para nós três, não é só para mim não. E eu costumo dizer, né? Primeira conversa, sentou lá comigo na mesa, eu digo, se você não quiser ser ajudado, a gente não vai caminhar aqui. Eu não estou perdendo meu tempo. A única coisa que está acontecendo no gabinete é que eu poderia estar ajudando outra pessoa naquele momento. Mas o meu tempo em si não está sendo perdido. Você está se enganando e achando que eu estou ajudando você. Mas você está travando o processo. E isso acontece, eu diria que é pouco não, acontece muito. Laércio e a irmã podem relatar outros exemplos, mas acontece muito. É como se você estivesse se enganando indo conversar com a gente. Quando o pastor Ronaldo mandou essa pergunta, hoje eu fiquei refletindo, eu disse, não é fácil. Nada é fácil, né, na verdade. Mas, assim, eu fiquei pensando, né, na origem, como será que era antes do pecado, né? A gente tem, claro, tem pelo relato bíblico, mas eu penso assim, era perfeito, vivia em harmonia com Deus, né? Em equilíbrio com a pessoa de Deus. A partir do momento que teve a desobediência, as relações todas mudaram. Chegou o medo, que não existia, a relação com o ambiente mudou, as relações interpessoais mudaram, né? E por causa da desobediência, do afastamento de Deus, acaba que os objetivos, as prioridades, tudo foi mudando. Então, você imagina uma criança que foi criada ali, vamos supor, né? Adão e Eva ali em comunhão com Deus, criou o filho, sabe cada um o seu papel, o menino é abençoado, o pai e a mãe são abençoados. Esse menino vai ter trauma? Possivelmente não. Quer dizer, não ia ter ali, não, né? Possivelmente não ia ter. Mas, quando começa assim, aí vai vindo uma criança que sofre um abuso na infância, né? Por quê? Por causa do pecado de alguém que estava lá e que acabou acontecendo isso. E aí eu falei até a questão do ambiente. O ambiente, a natureza, as intempéries que não tinha, começou a ter, né? Então, assim, era muita coisa para lidar. A própria comida deve ter mudado, né? Tudo começou a ser tóxico para o corpo. Aí o que é que acontece? Aquele casal que estava ali começa a ter a plasticidade, que no caso não é uma positiva, né? Começou a ter doença neuronal. Existe uma coisa chamada epigenética, né? Que a gente muda transcrição de gene por causa dos hábitos e por causa do ambiente. Aí acaba que o que está acontecendo era tudo bom, estava ali perfeito, a genética perfeita. Começou a ficar ruim no ambiente, a genética começou a ser alterada. E o que é que acontece? Os filhos vão herdando aquela genética alterada. E assim as doenças vão começando a se perpetuar, né? E eu fiquei pensando isso. E aí, cada vez a iniquidade, claro, aumentando. É óbvio que para a saúde mental é uma desgraça, né? Desculpa assim a palavra, mas é. Então, assim, os desejos do coração, cada vez mais, né? Se tornando algo que gera doença, que gera insatisfação, que gera sempre algo que está faltando. Ou seja, tem que voltar para a origem, né? Acho que vai ter outra pergunta. Ah, tá bom. Não, é só porque a questão de quando a gente volta para Deus, né? Que o pastor falou, o remédio pode estar camuflando um pecado. Pode, às vezes é uma coisa muito clara. Às vezes não é tão claro assim. Às vezes a gente precisa realmente de uma autoanálise. A gente precisa ter ajuda. A gente precisa falar, né? O trauma, onde é que você chega no trauma? É no falar, você tem que falar. Falar para qualquer pessoa? Claro que não. Você fala para quem é autoridade na sua vida, né? Se aquela pessoa, por exemplo, um casal, fala para o cônjuge, o cônjuge não tem habilidade para resolver tudo, vai para o pastor, vai para o conselheiro, e daí precisa de tratamento, vai para o tratamento. Mas, assim, quando a gente pensa, né, nessa questão do trauma, a volta para o trauma é interessante, porque, às vezes, o que precisa é perdão. E perdão é bíblico, né? Você chega e você entende, eu preciso liberar perdão. Quando você libera perdão, seus problemas acabaram naquele instante? Não. Mas, a partir dali, você começa a trilhar um novo caminho, entendeu? Né? E vai voltando para a origem, para a identidade, para o que é que a Bíblia fala sobre você, e se fortalecendo naquilo para ir se transformando pela renovação da sua mente. Então, ou seja, é uma caminhada, né?
Nós vamos precisar abrir, né, para perguntas. Tem outras perguntas. Eles já estavam preparados um pouquinho para essas perguntas que eu tinha aqui organizado, mas obviamente que aqui evoluiu bastante e eu vou precisar abrir para vocês poderem participar um pouco. Mas só um comentário interessante com relação a trauma. No livro Uma Nova Visão, do David Powlison, ele fala sobre essa questão como um cristão e como a Bíblia vê a questão do trauma. Dentro de uma visão naturalista da vida, o mundo é uma máquina, né? Nós somos uma máquina, e traumas são coisas que simplesmente acontecem conosco, que causam problemas para nós e que simplesmente não podem ser mudados. Afinal de contas, nenhum deles aqui pode chegar para qualquer um de vocês e dizer assim: calma, eu vou mudar o seu passado, né? Eu vou voltar com você lá para o trauma, vou tirar de você aquilo ali. Ninguém pode fazer isso. Na verdade, de uma certa forma, nem Deus pode, porque é nossa história. O próprio Deus nos colocou nessa história. Agora, eles podem ajudar, biblicamente, a mudar a nossa visão sobre a nossa história, a nossa visão sobre aquele trauma, e ele deixar de ser um gatilho para uma doença e passar a ser um gatilho para louvor e glória de Deus. E esse é um grande desafio. Mas vamos abrir para perguntas. Eu não sei se tem alguém que quer falar uma pergunta. Pode levantar a mão. Eu não recebi nenhum papel de perguntas até agora. Oi? Hã? Tá. Tem alguma pergunta no papel? Senão eu vou continuar aqui. Alguém tem alguma pergunta? Não? Sério? Ok? Então eu vou continuar. Posso? Tem? Cadê? Quem tem? Não, o Jair está mandando eu continuar, não foi? Não, ele Ou é uma pergunta isso aí? Eu não consigo nem ouvir, meu filho. Agora... Esse rapaz aqui também. Assim, tentando em ordem mais prática, né? Vamos dizer assim. Foram feitas algumas distinções, né? Obviamente, por exemplo, corpo, mente, espírito, tudo isso está bem interconectado, né? Já foi dito. Mas existe alguma forma que possa me ajudar com alguma clareza? Ou até um norte apenas, né? De como eu poderia saber se a origem daquele meu problema ela é pecaminosa, fisiológica, ou se aquilo é patológico ou é uma manifestação normal do sentimento. Então, por exemplo, a ansiedade, ela pode ser patológica, mas você pode estar ansioso por coisas normais, tá entendendo? Não necessariamente patologicamente. E quando também eu poderia ter uma ansiedade pecaminosa, né? Essas três, vamos dizer assim, por falta de confiança em Deus e nas suas promessas. Então, existe algum norte que eu poderia ter, ou alguma coisa que poderia me guiar para fazer essas três distinções? E aí? O que é que a ansiedade te leva a fazer, né? Eu penso assim, o que é, igual a gente falou, o que é transtorno mental? Disfunção lhe paralisa, está deixando você sair do seu prumo, daquelas coisas que você é acostumado a fazer, né? Se é uma ansiedade, porque assim, a Bíblia fala, não se põe o sol sobre a sua ira, então se irar é um sentimento, né? A ira é um sentimento. Você ter raiva é uma proteção, queira ou não queira, porque às vezes, né, a raiva serve para você se defender e tal. Agora sim, a raiva lhe faz pecar, a raiva vai lhe levar para onde? Mesmo jeito, a ansiedade. Claro que se você sabe que, vou participar do negócio aqui hoje à noite. Eu vou mentir se eu não disser que eu, particularmente, não sou tão adepta de falar em público. Não vou mentir, que eu vou ficar meio assim, mas e aí? Vou me paralisar? Não, né? Então, assim, o quê? E aí, para saber se há pecado, claro, a gente sabe, né? Se há pecado muito gritante, é claro que a gente sabe. Muitas vezes é algo enraizado, entendeu? É algo que está... É melhor o pastor falar, mas é algo enraizado, que você não entende. E na hora que você começa a falar e a elaborar, a voltar ao trauma, a voltar à origem daquilo que lhe deixa ansioso, que lhe deixa mal, você vai vendo, eita, isso aqui está mal resolvido na minha vida. Às vezes não é tão claro assim, né? Por isso que o falar é importante. Dentro desse processo, eu gosto de, né, dentro dessa perspectiva que a nossa irmã Ana traz, eu gosto de perguntar, né, para mim mesmo e para quem eu estou aconselhando, né, como é que surgiu
essa ansiedade? Onde é que ela começou, né? Volta aí na tua mente, né? Qual foi o primeiro momento, né? Tem pessoas hoje, né, que dizem que desde a infância, né, a gente vê hoje de fato crianças, né, com questões, né, ligadas à ansiedade, e aí a gente vai construindo. Eu gosto de construir dentro do processo de anamnese esse fio condutor. Eu já adianto uma coisa, pode ser radical, mas eu percebo muito assim: pecado vai ter pecado no processo, né? Vai ter pecado no processo, porque tudo está manchado, né? Então, muitas vezes a causa primária, né, eu fui vítima de algo que me gerou, mas como eu estou lidando com aquilo? E aí tem doutrinas que são fundamentais, né, dentro da nossa perspectiva, né? Soberania de Deus, né, providência de Deus, né, quem Deus é e como eu estou lidando, né, com essas doutrinas, com a compreensão dessas doutrinas à luz do que foi feito comigo. Nós não somos pessoas sem emoções, nós vamos sentir, nós vamos reagir, né? A questão é como a nossa irmã atrás: eu vou permanecer naquela reação, né? Como é que eu estou lidando agora com isso? Ok, há 10 anos atrás eu estava numa situação, né, eu fui vítima, o ambiente me deixou paralisado. Hoje eu não estou mais naquela situação, hoje eu tenho outra perspectiva, hoje eu tenho outro suporte. Então é importante essa construção. E aí, de forma prática, para nós que estamos aqui na igreja, eu diria que a conversa pastoral é o primeiro momento, né? A gente precisa procurar o nosso pastor, a gente precisa conversar com o pastor, dizer: ó, pastor, eu estou sentindo isso, estou sentindo aquilo. E aí o pastor é alguém capacitado, né? E eu quero até abrir uma aspas para falar sobre isso bem rapidinho. Para fazer isso, a gente vem de uma geração que desqualifica, né, a figura pastoral no sentido de lidar com emoções, né? E aí muitas vezes a gente diz: não, isso não é com o pastor, isso é com o psicólogo, né? Mas nem sempre é assim. Nem todas as vezes é assim, nem todo pastor é desse jeito. Então a gente precisa, em primeira instância, né, buscar esse aconselhamento pastoral, porque vai vir daqui, vai vir da palavra. E aí a gente vai construir. E aí o pastor vai ser a melhor pessoa nesse momento, eu compreendo, para estar pontuando, né, à luz da palavra de Deus. Isso aqui é pecado, isso aqui é ídolo do coração, isso aqui a gente tem que olhar de outra forma. O que não vai anular, né, a depender do que aquele pecado gerou, ou do que aquela situação orgânica gerou em mim, né, o suporte clínico médico, né, dentro de uma equipe multidisciplinar. Fazendo uma divisão aí, vai ter pecado que você vai cometer e vai desencadear. Isso é uma questão. Normalmente eu acredito numa gradação. É um pecado, a coisa vai tomando uma proporção que você não consegue mais controlar. Mas aí a gente tem dois casos. A gente tem um caso que você peca e alimenta essa pecaminosidade, ou seja, você mentiu e continua alimentando a mentira, por exemplo. Então esse é um caso. Vai gerar alguma coisa lá na frente? Pode gerar uma ansiedade. Por quê? Porque você não quer que ninguém descubra o que aconteceu. Então vão chegar pessoas assim. Mas às vezes a gente recebe pessoas que eu diria que o que Laércio chamou da consequência de, ou seja, a pessoa sofreu um abuso. E essa pessoa que abusou ela, por exemplo, foi o pai. Então ele vai começar a desconstruir a figura paterna. Esse é um problema. E um outro problema é que ele pode dizer que não quer ter filhos. Ele começa a construir uma série de problemas na vida dele. Porque houve um trauma ali que é muito sério, que precisa ser tratado biblicamente também. Mas aí a gente começa a construir uma série de problemas. E uma delas pode ser a ansiedade. Mas a gente tem essa ansiedade sendo, digamos assim, municiada há tanto tempo que talvez você precise de uma intervenção médica. Então, o médico interfere nesse aspecto. Por quê? Até que ele consiga frear você, eu não consigo começar a aconselhar você. Então, muitas vezes, esse freio de cabresto, se é que a gente pode dizer assim, vai precisar ser dado para que você consiga começar a ser tratado o seu coração. Mas essa divisão é importantíssima. Quando a gente fala de pecado, a gente fala desses dois casos. Tem pecado que você que comete e começa a alimentar o entorno. Tem pecado que você sofre o trauma, mas você também começa a alimentar. É como você reage ao trauma. E vai ter pecado também aí. Então, você foi magoado, alguém se irou contra você, você não quer mais falar com essa pessoa. Então, assim, tem que haver perdão. Então, a gente começa a montar uma sucessão de casos e exemplos que começam a se mostrar simples para a gente, mas que precisa de intervenção, precisa de uma conversa, precisa de um acompanhamento. A gente precisa fazer isso da maneira mais séria possível.
Se você tiver mais alguma pergunta por escrito, os meninos vão estar recolhendo. Cadê? Quem é que está recolhendo? Pedro? Pedro, Eliade. Fica em pé, meu Deus, para ver o povo. Pessoal, a ideia da gente é alternar entre as perguntas dos papéis e as perguntas do microfone. Se a gente não tiver, mas por exemplo, alguém tem papel aqui, Eliade ou Raquel, por favor, tem aqui. Ou é do microfone? Ah, tá. Beleza, então. Mas eu tenho uma pergunta aqui, Vicertozinho. Oi? Eu tenho uma pergunta aqui. Beleza. Então, se não tem mais um papelzinho, a gente vai deixar o microfone livre, tá bom? Pronto. Tem uma pergunta que já chegou aqui, que é a seguinte. Na verdade, são várias e elas se interrelacionam. Então, vamos ver como é que vocês desenvolvem aqui. Primeiro, se um indivíduo pode ter diversos transtornos ao mesmo tempo, né? Como lidar com esse indivíduo com tantos transtornos. Vem uma outra pergunta que é em relação à dificuldade de levar pessoas para aceitar um tratamento, né? E isso eu acho que talvez seja uma das maiores dificuldades, para as pessoas irem para serem ouvidas, seja no psiquiatra, no aconselhamento, que seja. E aí entra uma pergunta que tem tudo a ver, até com o que Jairzinho já colocou, que é como detectar essa questão do transtorno dentro da relação físico-mental, né? E aí, enfim, como é que vocês podem ver, se vocês entendem que há pessoas que têm vários transtornos dentro aí, na verdade é DSM, né? O DSM ali, se você lê-lo, você vai descobrir que não há ninguém que não tem transtorno. Exatamente o contrário. Então, como é que a gente vê isso? Quando a gente quer falar, começa a ler, né? A gente olha assim, mas ninguém é normal. Realmente, ninguém é normal. Mas realmente isso é uma dificuldade até para dar diagnóstico, para começar a pensar no diagnóstico. O que é normal, né? Assim, tem coisa que aqui é normal, lá na África não é. E aí? É muito complexo isso. Mas a gente vai se identificando, né? Porque, na verdade, eu penso sempre em espectros, né? Existe uma questão que vamos supor aqui, um exemplo, sentir raiva. De você sentir raiva, a você ser uma pessoa impulsiva, a você ter uma agressividade, a você bater, matar, isso aí é uma gradação, né? Então, assim, sentir raiva todo mundo sente, né? Ter um dia de tristeza, uma pessoa da sua família morre, você vai chorar, você vai ficar triste, você vai ficar deprimido, entre aspas, você vai ter um ajustamento, você vai ter um luto, é normal isso da vida. Então, mas existem vários transtornos comórbidos, em muitos casos, certo? Depressão com ansiedade caminham muito juntos, né? TOC também, transtorno obsessivo compulsivo, que antigamente era considerado um transtorno de ansiedade, hoje foi tirado no DSM, no último DSM, né, no manual, mas caminha junto com o transtorno de ansiedade. E, enfim, até a esquizofrenia mesmo, né? Existem pessoas que têm esquizofrenia, que é uma doença majoritariamente genética, né, que teve um gatilho ali para abrir o quadro, mas que o próprio paciente que tem a esquizofrenia, ele pode ter transtorno de humor, né, ele pode ter pode deprimir também junto, né, da doença. Então caminham muito juntos, sim. O próprio DSM, né, ele tem até visto de modo diferente a questão da classificação, né? Ele vem trazendo agora essa perspectiva dessa interação social. Em vez de ser algo classificatório apenas, né, uma lista onde você vai fazer um checklist, né, a experiência do paciente dentro desse processo, né, a dimensão disso, né, a fenomenologia disso, né, vai trazer para a gente, né, enquanto profissional de saúde, né, a identificação desse diagnóstico. E é interessante, né, a doutora traz a questão da comorbidade, né? A gente tem pacientes que primariamente estão com uma questão, tem um transtorno lá de personalidade, né? Vou dizer que, por exemplo, um transtorno de personalidade borderline, e aí, né, vai ser característico, né, também um transtorno de ansiedade, um transtorno por abuso e uso de substâncias. Então, como o pastor Rodrigo disse, né, o abismo vai chamando o outro, o pecado vai aumentando. Então, obviamente que dentro dessa identificação de diagnóstico, a gente não vai observar um ato específico, né, porque eu mirei, porque eu fiz isso, agora eu tenho tal CID. Não, né, há uma escala, um score, né, que a gente vai avaliar dessa raiva até eu agredir alguém por conta dessa raiva, né? Esse meu limiar com frustração, com intolerância.
Então, de modo geral e prático, existem sim uma mesma pessoa, né, com aí uma gama a depender da experiência dessa pessoa com a vida. É só você pensar que um pecado puxa o outro. Parece brincadeira, mas não está brincando não. Um problema puxa outro. Mas eu diria que um dos maiores desafios do lado de cá é que tem se apresentado mais doenças do que realmente existe. Então, tudo é doença? Não. Muita coisa é pecado. Então, assim, um dos maiores desafios meus, eu diria que isso é um desafio de conhecimento bíblico atrelado à oração, quando eu mando para eles. Até onde é pecaminosidade e a partir de onde começa a intervenção médica. Isso é um desafio muito grande, a gente precisa orar muito por isso. Porque para mim isso é uma questão de sabedoria do Senhor. Ele diz assim, Senhor, eu digo a você, tem casos que eu oro muito antes de começar. Tem casos que eu compartilho com o Ronaldo. Esse Ronaldo, eu não sei para onde a gente vai por aqui não. Então assim, a gente recorre à maior quantidade de possibilidades possíveis. Por quê? Porque até o DSM, o 5, que é o mais recente, ele vai trazer uma gama muito grande para a gente. Se a gente for correr para o DSM sempre, é que neles disseram aqui, todo mundo aqui é doente. Mas biblicamente falando, a partir do momento que por isso que a gente está rodando e voltando para a antropologia bíblica. Se eu não sei quem é um homem, a gente já começa errado. Eu diria que isso é um dos maiores buracos na igreja hoje. Antropologia bíblica. Se você não entende quem é um homem biblicamente, você não vai saber dar o primeiro passo. Eu diria ainda mais, a gente precisa estudar, aprofundar muito. Por quê? A partir do momento que eu aprofundo o estudo de antropologia, eu melhoro a situação para eles. Então, se eu tenho uma antropologia bíblica de maneira aprofundada, eu estou ajudando esses meus dois irmãos aqui. Eles vão entender muito melhor o homem. Então, a gente precisa estudar mais cosmovisão, visão de mundo, sim. Mas para a questão de saúde, do ser do homem, a gente precisa estudar a Bíblia e entender melhor quem é o homem. Se eu entendo melhor quem é o homem, eu consigo fazer determinadas leituras muito melhor. Então, assim, eu diria que isso hoje é um dos meus objetivos de vida. Aprofundar o meu conhecimento em antropologia bíblica. Por quê? Porque a gente precisa saber melhor quem é o homem, para poder ajudar a igreja também. Não é só simplesmente conhecimento pelo conhecimento, mas para ajudar os irmãos que precisam entender quem é um homem a partir da Bíblia. E aí a gente une Bíblia e ciência. Só uma coisa para vocês comentarem que eu queria, dentro dessa discussão de doença, que vocês pudessem acrescentar. Talvez uma das grandes dificuldades, quando a gente fala de doença, é que geralmente ela se torna uma boa desculpa, né? Porque quando a gente associa a palavra doença, em geral, no povão pelo menos, né? Não estou dizendo vocês, mas no povão, quer-se dizer que essa pessoa ela não tem mais controle daquilo que ela está sentindo, os sintomas ou fazendo, etc. Exemplo, hoje já se trata o vício do alcoolismo, né, como uma doença. Logo, e isso teve uma discussão há pouco tempo de cancelamento virtual, como sempre acontece. Acho que foi com o caso lá de um ator, eu não lembro agora do ator, porque ele é, né, alcoólatra, etc. Vocês parem de criticar o que ele faz, porque ele foi Fábio Assunção. Ele tinha pego uma briga aqui em Caruaru, não foi um negócio assim? Parem de criticar, o cara brigou com um policial, inclusive, né? Enfim, parem de criticar a pessoa porque ele é doente. O que vocês pensam dentro desse aspecto de você tratar a doença talvez como uma desculpa para o comportamento? Desculpa aí. Na verdade, eu sou doente. Acendeu o rojão, jogou. Isso é uma questão bem complicada. Até quando a gente vê psiquiatria forense, né? A gente sabe que nem tudo é inimputável, né? Você não consegue dizer que, porque eu sou doente. Eu acho que a única coisa, de fato, assim, seria um paciente sabidamente esquizofrênico que estava em surto psicótico e fez algo em surto. E olhe que você tem que provar que ele estava em surto na hora.
Mas a maioria das coisas, a pessoa pode ter uma doença, pode lidar com problema de impulsividade, como é o caso do uso de substâncias, né? Geralmente, quem tem problema com o uso de substâncias, às vezes tem até comorbidade, às vezes tem um TDAH e não sabe, né? Às vezes tem outras coisas e não são tratadas, e por isso a pessoa está ali naquele momento, tem uma questão de impulsividade importante, mas assim, você não vai se responsabilizar, ela sabe o que está fazendo, né? Então, não tem isso. Na hora que realmente pode até usar socialmente, né? Porque socialmente, hoje em dia, o politicamente correto usa tudo como desculpa para fazer cada um fazer o que quer, né? Cada homem é o seu centro. Mas, na real, a gente sabe que não. Se for um crime, a pessoa tem que responder, né? No caso, ele vai se defender usando, mas existe quem vai olhar e vai dizer, não tem. E por que não está tratando? Não sabe que tem? Tem medicação que controla a impulsividade, por que não está usando, né? Então, enfim. Isso é tão interessante porque lá, né, nós trabalhamos com saúde mental e dependência química, né, uma clínica hospitalar. E trabalhando diretamente com a equipe e com os pacientes, a gente trabalha, né, dentro da psicologia e psiquiatria atual, o processo de psicoeducação. O que é isso? O meu paciente, ele precisa saber o que é que ele tem, ele precisa compreender o que ele tem, porque ele precisa ser responsável pelo que ele faz. Porque, justamente, ele não fica inimputável, né? Uma coisa que a gente trabalha, né, nesse processo de cultura e desmistificação de saúde mental é que, antigamente, a compreensão sobre o adoecimento da mente tornava as pessoas loucas, né? Aspas, né? Por que ninguém quer ir para psiquiatra? Né? Por que ninguém quer ir para psicólogo, digamos assim? Porque quem vai é doido. Então, são pessoas que não têm condições. E aí a gente vem dentro de uma reforma psiquiátrica, né, de longos anos, trazendo um diálogo com a sociedade, mostrando, né, que essas pessoas não precisam estar reclusas e dessa mesma maneira que elas não precisam estar reclusas, essas pessoas são responsáveis, sim, né, dentro do contexto em que elas vivem. Né? Então, acontece muito, né, de a gente estar atendendo pacientes, sobretudo pacientes de transtorno de humor, pacientes borderline, né, que são mais impulsivos, né, geram o histriônico, geram, né, algumas questões até na gente que está tratando, essa questão, não, mas eu sou doente, eu fiz isso por conta da minha impulsividade. Né? Não, você é doente, você está aí num processo de impulsividade, mas você tem ferramentas, né, você está sendo psicoeducado nesse processo para que você não se vitimize. E aí, vindo, né, para o aconselhamento bíblico, o Dr. Edward Welch, eu vou falar bastante dele, né, sempre que vocês me verem, eu vou estar sempre falando dele, né, ele vai trazer justamente isso, né, essa questão da minha responsabilidade, né, e de transferir essa responsabilidade. Por quê? Porque quando eu digo que é doença, né, primariamente, eu digo que eu preciso de uma medicação e eu digo que eu não sou culpado por ela. Eu não tenho culpa, entre aspas, né, de estar de pegar um vírus, uma coisa e tal, né, a depender do vírus que seja. E o que vai tratar vai ser a medicação. Então, eu meio que sou vítima da situação, daquilo que me aconteceu, né, organicamente, quimicamente. Né. No processo mente, né, nesse processo todo, é um pouquinho diferente. Ainda que eu esteja, né, momentaneamente com as minhas faculdades comprometidas, eu consigo lidar com isso. É uma coisa que a doutora, né, no dia a dia a gente vê muito e a gente combate muito certamente, que ninguém vive em surto 24 horas por dia o resto da vida. Não existe. O mínimo, né, a gente estava recentemente no Congresso de Psiquiatria, esquizofrenia catatônica, né, a gente não vê mais. Não tem esse tipo de paciente, né, que a gente possa dizer que ele não é responsável por absolutamente nada. E aí vai a pastoral, pelo contrário, muitas vezes nós queremos justificar, né, os nossos atos, os nossos pecados, né, transferindo a responsabilidade para a doença. A gente volta para Adão, volta para Gênesis 3, né? A gente culpa a Deus, como o reverendo Rodrigo disse, eu repito muito lá na igreja, né? Tem duas coisas que a gente precisa saber, né? Desde o departamento infantil, né, até a pessoa mais idosa na igreja. A gente precisa saber quem Deus é. Se eu não sei quem Deus é, eu não vou conseguir viver. E eu preciso saber, à luz de quem Deus é, quem eu sou. Então, para falar de saúde mental, eu preciso ter muito claro quem é Deus. Para tratar tudo que eu vou precisar tratar, eu preciso saber quem é Deus, de onde Deus está e quem eu sou. E quando você falou, eu estava só um exemplo que eu pensei quando vocês estavam falando antes, né? A gente pensa assim, até o fato de você querer agradar a Deus, uma conversão genuína, quer muito agradar a Deus e a pessoa começa a ficar ansioso porque sabe que vai pecar. Entendeu?
Se você entende quem Deus é, quando a gente entende que até o fato da gente perseverar vem dele, né? Ele que nos fortalece, foi ele que chegou, não fui eu que fui. Isso daí, quando a gente entende, isso é libertador. Isso é libertador, porque não pelo contrário, né? Que o povo diz assim, entender a graça é licença para pecar. Pelo contrário, se você entende realmente a graça, você sabe quem você é, quem é ele, né? Esse que o Laércio falou. Então, essas questões, eu acho que isso é muito interessante. E isso que a gente está vendo, né? Aconselhamento, psicologia e psiquiatria. De fato, eu acho que andar em conjunto só beneficia. Por quê? Aqui é um privilégio estar falando sobre isso, né? De ter aconselhamento, de ter pessoas que são conselheiras, que se formam, que estudam, que fazem curso e que sabem o que estão fazendo. Mas tem muitas igrejas que a gente vê que chega no pastor, até chega, mas o pastor diz assim, você não vai porque isso é pecado. Tomar remédio é pecado, entendeu? Aí o coitado do irmão fica lá doente, se acabando e não consegue nem fazer o aconselhamento. Por quê? Porque o neurotransmissor está tão bagunçado, o cérebro está com a química toda alterada, que a pessoa não consegue raciocinar. Uma pessoa extremamente ansiosa que está adoecida, ela não raciocina, né? E do mesmo jeito, então, não, eu não vou para aconselhamento, não. Eu vou só para o psiquiatra. Estou tomando remedinho, me fiquei aqui, quieta, muito bem, não quero fazer terapia porque eu não gosto de falar. Vai curar? Vai para aconselhamento. Não, vou não, porque eu não preciso. Vai contar a minha vida para a igreja, eu não quero saber. Vai curar? Não, entendeu? Então, assim, ou seja, cada um na sua função, mas eu acho que essa discussão, né? Tem um livro até que me indicaram, né? Freud versus Deus. Eu não sei se vocês já viram esse livro, que fala justamente, cadê a discussão? É de um tempo atrás e não estava tendo discussão mais. É como se a psiquiatria, ele vai falar, a psiquiatria perdeu a alma e o cristianismo perdeu a razão, né? Então, assim, precisa discutir, né? Eu acho que as coisas precisam caminhar juntas, só vai ajudar. Uma coisa que eles dois falaram que é importante é, se eles me dizem que você é indesculpável, eu fico mais municiado ainda, meu irmão. Eu tenho mais poder para cobrar você. Por quê? Porque, às vezes, vem do médico para a gente, então a gente já tem um paciente estabilizado. Eu já consigo conversar com ele. Eu já consigo cobrá-lo. Mas a fuga é certa. Então, tem irmãos aqui da igreja que eu passo coisas simples. Eu disse a um irmão aqui, eu nem pedi para ele voltar a se relacionar, porque isso às vezes você está pedindo muita coisa para essa pessoa. Está num buraco tão grande que pedir para voltar a se relacionar normalmente com a igreja eu disse a ele, eu preciso que você saia de casa, se possível, todos os dias para caminhar. A gente pensa que isso é brincadeira, mas o simples fato de você sair da clausura, e para quem mora aqui em Olinda, né, a bênção tem a beira-mar, vai ver o mar, vai ver a natureza. Ou então, às vezes, chegam pessoas começando um processo e eu digo a ele, como é que está como é que está a sua normalidade de vir à igreja? Às vezes, é o não viver a comunhão da igreja. Às vezes a gente pensa que é um negócio super grande, monstruoso. Não. A simples quebra do quarto mandamento. Você não está vindo para a igreja. A gente pensa que vir para a igreja é só conviver entre os irmãos aqui. Eu digo, a comunhão realmente uma bênção. Mas Deus disse que era para a gente viver, ou seja, separar aquele dia para Ele. Vez por outra, o irmão está tendo que calibrar isso. E isso às vezes inicia o processo. Por quê? Essa vida autônoma, a gente não foi feito para isso. E a comunhão da igreja é uma dessas coisas que faz com que a gente não viva em autonomia. Muitos dos problemas que a gente trata iniciou nessa problemática da tentativa de autonomia, seja qual for. Então, assim, nós não fomos feitos para sermos autônomos. E nem a gente foi feito para não confiar. Então, assim, mas e se fulano morrer? Deus é soberano, meu irmão. Deus é soberano. Então a gente não vive no e se. A gente vai vivendo. Então, o salmista lembra
quando eu me isolei, né? Ele está tratando, a gente sabe do pecado que Davi está tratando ali, né? Mas quando ele diz assim, eu me isolei do Senhor, poderia ser qualquer tipo de isolamento. Não é só isolamento porque ele pecou e matou o marido da sua atual esposa, não. Poderia ser qualquer outro tipo de pecado. É quando eu quero construir e controlar minha vida. Ou qualquer outra coisa que faça com que a gente comece a se separar daquilo que Deus fez a gente. Então essa tentativa de autonomia é uma imagem muito forte dos nossos dias. E às vezes a gente tenta controlar com outras coisas. Eu tenho um relato de irmãos aqui que o psiquiatra passa a medicação para haver essa estabilização. Aí não estabiliza, para a medicação. E a gente sabe que medicação psiquiátrica é seríssima, tem que haver desmame. Se não houver desmame, às vezes piora a questão. Aí diz assim, já que o remédio não está resolvendo, eu vou começar a consumir álcool de maneira... Isso é uma bomba relógio. Parar a medicação, quando começa álcool... Então assim, não pense que não acontece na igreja, porque acontece. Eu às vezes, né, conversando com o Laércio, conversando com o Ronaldo e outros amigos pastores, a gente chega em casos muito sérios para a gente. Então assim, tente caminhar o mais perto possível de Deus. Tente não se isolar. Busque ajuda. Um outro problema, não demore a procurar ajuda. Às vezes a pessoa chega descontrolada porque ela demorou tanto com medo de procurar a gente, como se a gente fosse fazer a caveira da vida dela, que eu já estou com um caso médico ali, quando, se ela tivesse procurado a gente no início, não seria um caso médico. Seria um caso de início de ansiedade, de início de desconfiança, de início de problema conjugal. Então assim, não demore. Ou seja, muitas vezes vocês dão mais trabalho a gente do que deveria dar, porque você fica postergando o procurar. E isso é muito sério. O que é que Davi diz? Enquanto eu calei, o meu corpo o quê? Porque o nosso corpo é completo. O corpo de Davi estava adoecendo, os ossos doíam, porque a mente e o corpo não se separa. Então assim, esse tipo de problema, muitas vezes, a gente já quer dizer o diagnóstico, né? Não, mas eu acho que é assim. E a gente às vezes discute com irmãos aqui na igreja. Por quê? Ele quer me dizer o que o outro tem, não é nem a vida dele. Ou seja, a gente já tem médico aqui de vida dos outros. Mas busque ajuda. Procure pessoas maduras na sua igreja. Não somente pastores, mas irmãos de vida madura. Né? Às vezes a gente confia num ancião da igreja, que às vezes não é presbítero, mas é uma pessoa de vida experimentada. Às vezes médicos da igreja podem nos ajudar, nem são diretamente psiquiatras ou neuro, mas tem um conhecimento muito bom de fisiologia e vai dar um norte para a gente. Então assim, a gente pode ser ajudado de várias maneiras, mas a gente precisa buscar essa ajuda. Não adianta. O dom de adivinhação é pecado, meu irmão. Então a gente não vai adivinhar o que você tem, até que a gente comece a conversar com você e a tentar ajudá-lo. Nós estamos caminhando para o fim, mas tem uma pergunta aqui e eu fiquei devendo, não foi? Então, essa irmã pode fazer a pergunta, se já não foi tratado. Boa noite a todos. Meu nome é Débora, estava aqui conversando com a minha amiga e soltei para ela essa pergunta. Ela disse, por que você não faz, Débora? Eu disse, tá bom, então vou fazer, vou tentar ser bem clara. Nós estamos há 2 anos, digamos, com problemas, né, devido à pandemia, distanciamento, isolamento, o que a gente for de questão de... E nós sabemos que tratamentos psicológicos, terapeutas, requer que a pessoa esteja presente junto com o profissional, seja ouvida, seja vista. E hoje em dia, mediante esse problema de distanciamento, hoje é tudo internet, YouTube, é viável, é aconselhável que se busque via internet tratamento terapêutico psicológico, ou ainda se mantém o convencional frente a frente, face a face. Eu queria...
Não sei se eu fui bem clara. Foi sim. A maioria dos profissionais estão atendendo das duas formas, né? Aí varia do cliente, da pessoa que vai ser atendida. Algumas pessoas não gostam do atendimento remoto. Algumas, eu prefiro particularmente um atendimento presencial, é claro, mas às vezes não pode. Então, a gente faz atendimento remoto, né? Psicólogos, os médicos foram liberados para fazer atendimento remoto, né? Agora na pandemia. E eu acredito que isso não volta mais atrás, assim, porque foi algo que beneficiou, de fato, né? Com muita gente, eu acho. E fica a critério da pessoa, entendeu? Funciona. Eu, particularmente, atendo. Tem pessoas que são de risco, que eu atendo, já atendia. E, durante a pandemia, eu só estou fazendo atendimento online com essas pessoas, né? Com as que podem voltar, já estão presencial. Da mesma forma, tanto o psiquiátrico quanto o psicológico, né, os conselhos que nos regem, né, nos nossos estados, liberaram, né, assim que instalou a pandemia. Então, todos os profissionais de saúde, né, sobretudo essas duas classes, iniciaram atendimentos online, né, assim como a doutora hoje tem pacientes que eu estou no particular presencial, que diga, né, e existem pacientes que a gente está no online, né, tem um paciente específico, né, que tem questões, né, aí de comorbidades, tem dificuldades, né, e aí por eu estar dentro de hospital, então, né, embora vacinado tal, para ele pode ser um risco maior, então a gente faz o atendimento online e funciona, né, gabinete virtual a gente está fazendo também, né, tá seguindo sim. Gabinete virtual já fazia muito online. Mas, botando uma brasa aí na sua mente, Deus nos fez seres relacionais, certo? Então, eu pensaria que o online seria a nossa última opção. Porque o ambiente, a convivência, o frente a frente diz muita coisa. Nós nos comunicamos de várias maneiras, não é só o falar. É como eu estou sentado, é como a gente está se postando na cadeira. Então, assim, veja que coisa interessante. Eu estava acompanhando um jovem e ele sempre via de um jeito. E ele começa a melhorar. Então, a secretária da igreja chega para mim e diz assim: rapaz, é a primeira vez que eu vejo ele assim. Aí eu disse: ele está melhorando. Porque a gente via como ele chegava, via como ele se comportava, e a gente viu o comportamento externo, como se vestia, como estava o cabelo. Ou seja, tem determinadas coisas que o simples fato de você tirar o paciente de casa, você percebe. E uma outra coisa, principalmente quando é essas questões de ansiedade e depressão, você obrigar a pessoa a sair de casa é muito importante. E aí extrapola um pouquinho a questão da pandemia, mas aí, assim, vão ter pessoas que realmente não vão poder. E aí surge a pergunta: vai deixar de atender porque não pode? Não, vai atender. Mas assim, eu gosto muito de pensar, Deus nos fez seres relacionais. É por isso que a gente tem tido tanto problema durante a pandemia. A gente não pode se esquecer disso. Isso é muito importante. Então, assim, tem pessoas se privando e adoecendo porque não estão fazendo determinadas coisas. E uma delas é vir à igreja. Uma professora minha que fala, né, que até o cheiro da pessoa, porque uma pessoa que está extremamente deprimida, ou uma pessoa que está muito desorganizada mentalmente, muitas vezes ela não toma banho. Então, a linguagem corporal, a forma como se veste, né, se está cuidando do cabelo, se não está. O cabelo dá para ver na tela, né, mas o resto não dá, né, é mais complicado. E eu concordo, eu acho que, claro, quem não pode de forma nenhuma tem a solução, mas funciona, entendeu? É isso que eu quis dizer, funciona se for necessário, mas o presencial não tem igual, tanto para o atendimento quanto para o dentro dos limites, obviamente, que a gente não pode negar que está acontecendo um problema, né? Mas tentar fazer o máximo para não se isolar totalmente. Irmãos, nós estamos com o horário já estourando o que estourou já antes, porque até por causa dos decretos, né, nós estamos falando de pandemia, nós já estouramos o horário e vai ficar difícil a gente ouvir. Eu tenho algumas perguntas ainda, mas infelizmente a gente não vai poder mais fazê-las. Nós queremos
agradecer aos nossos convidados, doutora Ana, reverendo Laércio, reverendo Rodrigo, que nos presentearam com esse bate-papo. Eu tenho certeza que muitos de vocês estão dizendo assim, mas eu tenho muita pergunta ainda. Eu também tenho, eles também têm. E aí eu não sei se eles querem fazer para vocês ou vocês querem fazer para eles. Mas talvez valha a pena a gente pensar num outro desses momentos que a gente possa ter. Fica aí a dica para a liderança da mocidade, a gente pensar num outro encontro desses para conversar um pouco mais sobre isso. Tem um outro detalhe. Em agosto, querendo Deus, o reverendo Rodrigo, juntamente com o reverendo Laércio, estão iniciando aqui na nossa igreja um curso de aconselhamento bíblico que discute muito do que foi discutido aqui. Nós teremos pastores, teremos psicólogos, quem sabe médicos, olha aí, fica a dica, para nos ajudar com essa discussão de como ajudar pessoas, como ouvir pessoas e como encaminhá-las dentro das Sagradas Escrituras. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, se você acha que isso é um chamado para você, você pode depois conversar com o reverendo Rodrigo, ele vai te dizer como é que você pode fazer inscrição desse curso, tá bom? Nós queremos agradecer. Tem mais alguma coisa para a gente fazer? Arthurzinho vai nos conduzir agora. Vocês podem voltar, fiquem à vontade. Tem até uma aguinha aqui para molhar a garganta. Eu mesmo vou usar. Pessoal, a gente queria agradecer a presença de todo mundo. A gente já imaginava, já esperava essa dificuldade de gente, visto que é um assunto importante, né? Dentro do que a gente está vivendo. Em agosto, a gente vai ter o 2x1 no primeiro sábado de agosto. Então sigam aí as redes sociais do MJ, que é no caso do Instagram, mj.ipcc. Eu vou orar para a gente encerrar. E em seguida a gente vai ter um lanchinho que a gente preparou para vocês. Aqui, anexo, a gente tem um espaço aqui onde fica a cozinha que o MJ vai estar aí organizando e servindo para vocês. Tá bom? Vamos orar. Senhor Deus Pai amado, obrigado por esse momento, Pai, pela vida de cada um que o Senhor trouxe aqui. Que o Senhor possa estar nos conduzindo, Pai, no meio das nossas fraquezas, Pai, nossos medos, nossas ansiedades. Que o Senhor possa estar cuidando da gente, Pai. Que a gente possa estar realmente quebrando nosso orgulho, Pai, buscando ajuda, buscando comunhão do teu corpo, Pai, da tua igreja. E eu te agradeço também, Pai, pela vida dos nossos pastores, pela vida dos médicos, homens e mulheres, Pai, psicólogos também, psiquiatras, que o Senhor tem colocado, Pai, no meio do teu povo, que tem feito um bom trabalho, Pai, e tem nos abençoado, Pai. E que o Senhor possa nos permitir que a gente tenha acesso, Pai, a essas pessoas, que a gente possa estar realmente buscando, e que essa conversa de hoje, Pai, possa ter aberto o coração de muitas pessoas, Pai, para iniciar um caminho, quem sabe, de cura, Paizinho. Obrigado, Pai, pela vida de todo mundo, pela vida dos palestrantes, que a gente possa ter um momento bom de comunhão agora, que eu possa nos levar de volta para casa.